Você sabia que uma das ideias mais ousadas e polêmicas da filosofia moderna nasceu em 1882? Imagine um mundo em que a própria base da moralidade e do sentido da vida é desafiada. Foi isso que Friedrich Nietzsche fez em sua obra A Gaia Ciência ao declarar: Deus está morto. Mas o que exatamente ele quis dizer com isso? Será que Nietzsche rejeitou a religião por completo ou estava nos convidando a refletir sobre algo mais profundo? Neste vídeo, vamos explorar não apenas o significado por trás dessa frase tão famosa, mas também como ela impactou a filosofia, a psicologia e a sociedade moderna. O contexto histórico e filosófico de A Gaia Ciência. Para entender a profundidade da ideia da morte de Deus, é essencial conhecer o mundo em que Nietzsche vivia. No final do século XIX, a Europa estava passando por enormes mudanças culturais, científicas e sociais. Era a época da Revolução Industrial, do avanço da ciência com Darwin desafiando as bases religiosas com a teoria da evolução e do declínio da influência da Igreja sobre a sociedade. Nietzsche, um pensador profundamente crítico e apaixonado pela busca de verdades incômodas, escreveu A Gaia Ciência nesse cenário turbulento. Ele viu uma sociedade em transição, onde os valores tradicionais já não sustentavam a moralidade e o sentido da vida. A morte de Deus não foi um assassinato literal, mas uma metáfora poderosa para a perda de fé em um Deus absoluto, que por séculos serviu como centro de valores, leis e propósito. Esse contexto é fundamental para entender por que Nietzsche viu essa mudança como significativa. Ele acreditava que, ao depender tanto da religião para nos guiar, nos tornamos incapazes de criar nossos próprios valores. Assim, ele lançou uma questão urgente: o que vem depois que Deus está morto? O significado da morte de Deus. Quando Nietzsche declarou que Deus está morto, ele não estava apenas fazendo uma provocação. Essa frase é uma contribuição de significado filosófico. Para Nietzsche, a morte de Deus simbolizava o colapso das certezas absolutas. Em um mundo onde a ciência avançava e questionava as explicações religiosas, o papel de Deus como fonte de sentido, moralidade e propósito estava desaparecendo. Ele escreveu: Deus está morto, Deus permanece morto, e nós o matamos. Essa frase destaca nossa responsabilidade nessa transformação. Com o avanço do pensamento crítico e científico, a humanidade se avançou das explicações religiosas tradicionais e começou a buscar respostas dentro de si mesma e no mundo ao seu redor. Mas isso trouxe uma consequência assustadora: o niilismo, a sensação de que nada mais tem sentido. Se Deus, que era a base da moralidade e dos valores universais, está morto, então o que nos resta? Como evitar o vazio existencial? Nietzsche não apenas acordos esse problema, mas também desafiou a humanidade a criar seus próprios valores e enfrentar a vida com coragem. O significado da morte de Deus vai além da religião. Ele questiona como encontramos propositalmente e como lidamos com a liberdade que vem quando não há mais certezas absolutas. As implicações filosóficas da morte de Deus. A morte de Deus não foi apenas uma declaração provocativa, mas o início de uma reflexão profunda sobre as consequências filosóficas dessa ideia. Nietzsche acreditava que, com o envolvimento das religiosas tradicionais, a humanidade enfrentaria o niilismo, a ausência de significado e a perda de valores universais. Esse vazio, segundo ele, poderia levar a dois caminhos. O primeiro seria a desesperança, onde as pessoas se entregariam ao caos e à falta de propósito. Esse conceito representava o indivíduo capaz de criar seus próprios valores, guiado pela força interior e pela vontade de potência, uma busca constante de superação e evolução pessoal. Mas esse processo não seria fácil. Nietzsche nos alerta para a tendência de buscar substitutos para Deus, como ideologias políticas ou materialismo extremo, que podem nos escravizar de outras formas.
Ele via a verdadeira liberdade como algo que exige coragem para enfrentar a vida sem muletas externas, criando um sentido próprio e autêntico. No campo da psicologia, essa ideia projetada por pensadores como Carl Jung, que acreditava que o enfrentamento do vazio existencial era um passo essencial para o autoconhecimento. Hoje, muitos debates sobre saúde mental e propósito de vida carregam ecos dessa reflexão nietzschiana. Lições para o mundo moderno. A ideia da morte de Deus continua mais relevante do que nunca no mundo moderno. Vivemos em uma época de incertezas, onde antigas estruturas de crença e moralidade dão lugar a um cenário cada vez mais fragmentado. Nietzsche nos desafia à reflexão. Estamos preparados para viver em um mundo sem verdades absolutas? Hoje, a busca por propósito é mais urgente do que nunca. Muitos encontram significado em filosofias de vida, práticas espirituais alternativas ou na psicologia positiva. Porém, Nietzsche nos alerta para não aceitar qualquer resposta pronta. Ele nos convida a sermos criadores de nossos próprios valores, rejeitando soluções superficiais que só mascaram o vazio existencial. Um exemplo prático disso é a maneira como enfrentamos crises pessoais. Em vez de buscar dificuldades externas ou se apegar a fórmulas prontas, Nietzsche nos encoraja a olhar para dentro, apresentando nossas fraquezas e mudando-as em força. Isso exige autoconhecimento, disciplina e uma dose de ousadia. Erros comuns no mundo moderno, como perder no consumo ou buscar aprovação constante nas redes sociais, refletem o mesmo dilema que Nietzsche apontava: a tendência de preencher o vazio com substitutos frágeis. Uma solução? Enfrentar as perguntas mais difíceis. Quem sou eu? Primeiro, o que realmente importa para mim? E como posso viver de forma autêntica? A mensagem de Nietzsche não é uma publicação, mas um convite à ação. Em um mundo onde Deus está morto, somos desafiados a nos tornarmos autores de nossa própria história, criando um sentido único para a vida. Um convite à reflexão. A declaração de Nietzsche em A Gaia Ciência ecoa como um chamado à coragem e a danos. A morte de Deus não é apenas uma crítica à religião, mas uma provocação filosófica que nos convida a olhar para o abismo do vazio existencial e encontrar nele a oportunidade de construir um propósito único e verdadeiro. No mundo moderno, onde distrações e respostas fáceis estão por toda parte, o pensamento de Nietzsche nos desafia a resistir à tentativa do conforto e abraçar a complexidade da vida. A liberdade de criar nossos próprios valores é crescente, mas também transformadora. Afinal, não é possível viver com o que encontramos nosso verdadeiro potencial? E agora eu te pergunto: como você está enfrentando as questões fundamentais de sua vida? Você está criando seus próprios valores ou vivendo sob os outros? Compartilhe sua visão nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a trazer mais conteúdos transformadores como este. Até o próximo vídeo.